procrastinar é você tá sempre adiando coisas, né? Você deixa de fazer de imediato uma coisa, vai adiando para amanhã, para depois de amanhã, e você acaba não fazendo. Uma coisa clássica da procrastinação é a tal da dieta que sempre começa na segunda-feira. E para na terça. E para na terça ou na segunda depois do meio-dia. Tá? A gente tem que ver o seguinte, a procrastinação, é comum que a gente tenha algum nível de procrastinação em determinado assunto, dificuldade de priorizar coisas, mas hoje a gente vive uma procrastinação muito maior. Por quê? Aumentou a nossa possibilidade de distração. E eu digo o seguinte, o grande motivo de procrastinação hoje chama-se redes sociais. Ou celular. As pessoas hoje, elas sentam para fazer uma coisa com o celular do lado. E aí ela começa a fazer, entra uma coisinha ali do WhatsApp, ou do Twitter, ou do Instagram, e aquilo, das redes em geral. Então, o que acontece? A pessoa não consegue mais priorizar. E é uma coisa inacreditável o sumidouro de tempo que é a rede social. Porque você fala assim, vou ficar 15 minutos, passam-se 3 horas. E você está ali perdido. E você está perdido. É o Por sono quê? da Cinderela. Porque você abre milhões de possibilidades. Você começa a entrar na vida de daqui a pouco uma coisa dá um link para outra coisa, para outra coisa, para outra coisa, que você acaba esquecendo até o que você foi fazer. Né? Você vai dar um Google para procurar não sei o que. Entra uma mensagem, quando você vai ver, você esqueceu do que você estava realmente procurando. E é interessante, Bia, porque procrastinação é uma coisa que eu gosto muito de falar, porque a gente tem aquele nosso teste de personalidade que a gente faz lá na clínica, né? E é interessante, e você vai poder falar melhor sobre isso, que assim, existe um gráfico quando eu faço. Então, é nítido quando aparece que a pessoa tem um nível alto de procrastinação, eu também percebo que ela está com um nível alto de ansiedade. E aí eu sempre converso com eles sobre a seguinte coisa. É lógico que a sua ansiedade vai estar aumentando. Por quê? Porque você está deixando muito para cima da hora as coisas. E aí você entra numa crise de ansiedade, não uma crise, mas você aumenta a sua ansiedade. Um estado de ansiedade, porque alerta, você sabe que você não está dando conta do que você tem que fazer. Eu costumo dizer o seguinte, outra coisa também, eu acho que todo mundo hoje vive essa coisa do excesso de estímulo, fazendo você se desvirtuar do que tem que e deve ser feito. Uma personalidade, o TDAH, também tende muito a isso. Por quê? Porque, independente das redes sociais, ele tende a pensar 10 mil coisas ao mesmo tempo. Quer dizer, ele reproduz na cabeça o que a rede faz, de te levando para várias coisas ao mesmo tempo. Agora, você imagina um TDAH nas redes sociais. Coitado, é 10-0 para a rede. Tá? E tem uma coisa tão interessante na rede, você vê que a rede cada vez evolui mais para capturar a sua atenção. Antigamente você tinha uma questão que não tinha o tal do story, né? Por que o story foi colocado? Porque o story vai sair do ar, então cria essa urgência de você ver. O feed vai ficar ali. Você vê que assim que entrou o story, rapidamente as pessoas fazem muito mais acessos no story do que no feed, porque ali é para ficar. O outro não, você quer saber o que a pessoa está fazendo ali naquela hora. Isso é muito ruim, porque a gente vê o seguinte, as pessoas que fazem as redes sociais são pessoas extremamente competentes em capturar a sua atenção, porque a sua atenção vale dinheiro, e vale muito dinheiro. É o tal do neuromarketing. Eu diria que as pessoas que fazem redes sociais, principalmente ligadas ao marketing das redes sociais, elas são as pessoas que mais entendem o funcionamento cerebral. A imagem captura muito mais a gente do que o som ou qualquer outra coisa. O que eles fizeram? Eles botaram o story, eles botaram para você botar som na imagem. Então você está capturando o cérebro de duas maneiras, na imagem, no som, e não vai demorar, vai ter cheiro a rede social, vai ter aroma, eu não sei como, mas vai ter.
Eles estão fazendo tudo porque eles realmente estudam. Agora, é tão interessante que as pessoas que vivem, que criaram as redes sociais, são as mesmas que não deixam seus filhos mais do que 1 hora em rede social. Então significa que eles têm noção exata do tamanho da captura que isso pode ser, do tamanho da procrastinação que isso pode levar. Então eu sempre digo, se a gente não tiver conhecimento suficiente, a gente vai ser capturado por isso e a gente só vai ver o lado ruim da coisa. Tem um filme maravilhoso que é o Dilema das Redes, que eu sugiro, já até sugeri, vou sugerir de novo, que as pessoas vejam, porque assim, se os criadores estão querendo diminuir o tempo, é porque isso tem um poder de captura do teu cérebro muito grande. E aí é uma captura que faz com que você deixe de ter o controle do seu cérebro. Né? O cérebro é uma máquina que a gente tem que conduzir, nós não somos nosso cérebro, nós somos o diretor, o roteirista de tudo que o cérebro vai viver. Então a gente precisa ter essa noção de que a vida a gente tem que pautar. Qual é o script da vida para evitar a procrastinação? O script é: eu pauto hoje o que eu vou fazer amanhã. E primeiro eu faço as coisas que precisam e devem ser feitas. Depois, sim, que eu vou me divertir ou eu vou para a rede. Então, assim, não deixem nunca de fazer. Eu, quando estou escrevendo, eu levanto, tomo banho, tomo café, celular desligado, e eu vou de 7 da manhã às 3 da tarde, sem contato, direto. Depois, que é o meu limite de tempo, eu pego, ou vou fazer uma ginástica, ou vou andar de bicicleta, depois eu volto, dou uma olhadinha nas redes e também não me permito ficar muito, porque é programado para te capturar. E aí a procrastinação nunca terá jeito. As pessoas não têm noção que elas podem ser seus piores inimigos, né? E geralmente quem é um autossabotador não se vê como uma pessoa que bloqueia os acontecimentos da sua vida, né? Que joga contra. Ele sempre acha que é o outro que joga contra ele. E a autossabotagem é isso, quando a pessoa interfere negativamente na sua própria vida. São aquelas pessoas que, quando elas sonham com uma coisa, aí todo mundo se reúne, ajuda para que ele possa obter aquele objetivo. E aí, quando está perto de conseguir, de começar a ir numa trilha para alcançar um determinado patamar, ele mesmo se autodestrói. É mais ou menos como uma bomba programada para estourar na hora que essa pessoa está atingindo aquilo que ele sonhou ou aquilo que ele achou que era o sonho. Um autossabotador sempre é uma pessoa que tem uma idade emocional muito aquém da sua idade real. É como se fosse uma pessoa que parou ali o desenvolvimento emocional na infância, na adolescência, e que tem profunda dificuldade de admitir a entrada na vida adulta. A autossabotagem, então, está muito ligada à insegurança. Com certeza. O autossabotador, ele tem tanto medo de assumir a sua vida adulta, a sua independência, a sua liberdade, como lidar com as frustrações, como acionar a sua resiliência, porque a resiliência a gente só consegue acionar através do sofrimento, através dos desafios, que ele prefere sair fora do jogo. Então ele arruma uma desculpa que é ínfima, que não justifica, para ele sair dessa trilha do crescimento. Nos relacionamentos, então, quando ele tá indo bem, ele precisa sair. Eu já escutei muito isso, assim, não, eu preciso terminar. Não, e termina quando tá tudo bem. Né? Aí fala assim, motivo, né? Eu perdi o interesse. Não perdeu o interesse, é porque a relação tá numa fase do amadurecimento. Exatamente. Eu tenho uma paciente que fala uma coisa tão bonitinha, que ela fala assim: você sabe o que é o amor? Você e uma pessoa vendo novela de noite, de pijaminha e óculos, e não acontecendo nada. Isso é o amor. Quer dizer, essa coisa do aconchego. Quando ela fala vendo televisão, pijaminha, duas pessoas vendo ali uma novela, um filme, é isso, né? Essa paz, essa tranquilidade. Então, o autossabotador, ele vê isso como tédio.
E ele tem um pouco de uma personalidade procrastinadora também, né? É por causa da imaturidade, porque assim, diante da vida, é o medo de arriscar e o medo de assumir responsabilidades. Então, se eu tenho uma tarefa a fazer, na vida adulta, você tem que fazer. Ninguém vai fazer para você. Por exemplo, pagar suas contas, ir a um compromisso profissional ou ir a um compromisso social. Você não tem como mandar representante. Então, ele vai procrastinando aquilo, sempre esperando que alguém faça. E é interessante ver que os autossabotadores atraem pessoas que muito maternais, de espírito maternal, seja homem ou mulher, no sentido que está ali para acolher. E que acaba sendo muito ruim, porque sobrecarrega essa pessoa, a relação fica como mãe e filho, ou pai e filho, ou mãe e mãe. Em busca de um homem, na verdade você está buscando alguém que assuma a vida adulta por você. O autossabotador é quase um filho que saiu de casa, quer sair de casa, mas ele quer continuar almoçando na casa da mãe, lavando a roupa na casa da mãe, que os pais paguem as suas contas de condomínio, de IPTU. É mais ou menos isso, é a dificuldade de se tornar um adulto, de se tornar uma pessoa inteira. Porque assim, liberdade tem um preço. O autossabotador, ele não quer pagar o preço do crescimento. Ele tem tanto medo, porque um autossabotador, no fundo, é uma pessoa muito medrosa. Ele tem tanto medo do crescimento que ele prefere desistir no meio do caminho. E nisso ele vai largando tudo no meio do caminho. Né? Tem cura, Bia? Tem cura. Tem cura, assim, porque não é um erro de caráter, não é um erro de índole. O autossabotador não é. Ele pode até fazer o outro sofrer, mas porque antes o medo dele é muito maior. Mas a cura requer entrar no amadurecimento, admitir que vai entrar na vida adulta, querer sair dessa zona de conforto da infância e da adolescência, em que essas pessoas são tuteladas, né? Então, é mais ou menos uma síndrome de Peter Pan. Então, são pessoas muito bacanas em gerais, são pessoas muito animadas, inteligentíssimas, mas que têm um pavor tão grande de crescer, né? De se tornar realmente independentes, que eles acabam passando o tempo, eles ainda são aqueles adolescentes. Então, são amigos que durante um tempo a gente tem na mesma faixa etária e são muito divertidos, muito legais. Aí você deixa de ver 10 anos. Quando você encontra 10 anos, ele está na mesma situação de 10 anos atrás. Isso não quer dizer que a pessoa tenha que progredir nisso ou naquilo, mas ela tem que amadurecer. Né? E amadurecer significa mudar a postura diante da vida. Porque assim, não tem viver sem amadurecer. Se você ficar o tempo todo, como o Peter Pan, parado ali na infância e adolescência, essa pessoa vai chegar uma hora que ela vai perceber isso e vai ser tarde, porque não tem mais tempo. Então, o autossabotador, ele está sempre achando que tem muito tempo. Ele é um impostor da sua própria vida. Na realidade, ele se sente um impostor, né? Porque ele tem medo que as pessoas descubram que ele não é tão bacana quanto ele tenta se apresentar. Mas, na realidade, as pessoas descobrem porque não há uma evolução no crescimento dele. Eu não estou falando do crescimento material, eu estou falando do crescimento de postura diante a vida. Então, são grandes amigos que você teve com 20 anos, você reencontra aos 50, aquela pessoa tem as mesmas piadas, os mesmos recursos, é como se ele não tivesse aprendido com a vida e por medo de viver. Dentro da literatura, né, da psiquiatria, do DSM-5, nós podemos colocar a palavra autossabotagem muito ligada ao transtorno de personalidade dependente. Né? Aquela pessoa que está sempre dependente do outro, a insegurança, o medo, uma característica de muita vulnerabilidade. Sim, aí que mostra que no fundo a grande ferida do autossabotador é o medo da vida. Então essas pessoas em gerais se atraem ou buscam parceiros e parcerias tanto profissionais quanto afetivas, principalmente afetivas, de alguém que assuma as responsabilidades por ele.
E é interessante que ao mesmo tempo que ele busca alguém que se responsabilize por ele, ele fica o tempo todo justificando o seu não amadurecimento por achar que aquela pessoa que ele está impede. Então ele começa a achar que a pessoa, feito criança, que fica assim, eu não vou ali porque minha mãe não deixa, eu não faço isso porque minha mãe me boicota, eu não faço isso. Então o autossabotador, ele tem muito esse discurso de que está tudo errado na vida dele por conta dos outros, e quando na realidade é por falta de coragem para enfrentar a vida. Outra característica também é a questão dele ele não ter ele não ser assertivo, né? Eu acho que a terapia nesse ponto pode auxiliar, ajudar um pouco nesse trabalho de assertividade, porque o autossabotador ou essa personalidade dependente, ele tem uma dificuldade muito grande de dizer não para o outro, porque ele é muito inseguro, ele tem medo de perder. Não, ele quer agradar. Ele quer agradar. E aí ele vai tentando agradar e é impossível, porque amadurecer é chegar e dizer não posso, não consigo. É sinceridade e aceitar que a gente tem limitações. E também tem coisas muito boas. Então ele acaba dando para o outro, entre aspas, o que ele acha que o outro quer, que não vai decepcionar, e aí de repente ele não dá mais conta daquilo, ele racha e some, e decepciona muito mais. É verdade. Existe cura, existe uma forma que essa pessoa consiga lidar com ela própria, assim, eu já falei um pouquinho da terapia, trabalhar um pouco mais essa assertividade, mas isso tem uma cura? Claro, porque assim, não é um erro de essência. E se a gente for ver que o autossabotador, no fundo, é uma criança muito medrosa, panicada quase, se a gente fosse ver isso, é enfrentar o medo. Enfrentar o medo com recursos de amadurecimento. Então, assim, é óbvio que tem. Medo não é uma falha de caráter, de índole. O medo é um sentimento que a gente tem diante do novo, diante dos desafios. Então, eu diria o seguinte, para uma pessoa autossabotadora ou dependente, ela tem que realmente imaginar se todo mundo que hoje me auxilia ou que hoje eu sou dependente deixasse de existir, ele ia se virar. O instinto de sobrevivência do ser humano é maravilhoso. Muito obrigado, Bia. A autoestima, ela é uma avaliação que a gente tem da gente mesmo. E se a gente for botar isso dentro da sociedade como um todo, é tão importante a questão, numa sociedade capitalista liberal, a validação, você valorizar qualquer coisa, patrimônio, empresa, imóvel, é absolutamente importante. Que eles chamam, o setor das empresas tem o tal do valuation. O valuation é quando você, por exemplo, uma empresa quer comprar outra, então tem um setor que vai ver qual é o valor de mercado daquela empresa. Você vai comprar um imóvel, vai vender um imóvel, tem também o valuation daquele imóvel. Então, isso perpassa toda a nossa sociedade ocidental. E oriental também hoje. A questão é que a gente fica se perguntando como é que a gente faz uma validação, um valuation da gente, que seria a autoestima. Como é que a gente se valida? Que valor a gente dá a gente? E aí isso é muito compatível com a autoestima. Por exemplo, se eu tivesse que perguntar para você, quais são os teus melhores valores? Os meus melhores valores hoje, eu acho que amizade e respeito. Tá, isso aí tem um patamar grande de valor para uma pessoa. Mas isso te dá uma autoestima? O respeito é amizade? Não necessariamente, porque a autoestima, ela precisa, mais do que ter um valor fictício, ela precisa ter um valor individual. Então, uma coisa subjetiva. Eu não posso te validar ou dar valor a uma característica sua. Porque na autoestima, auto é da própria pessoa. Isso. Você tem que se dar esses valores e isso tem que ser de base para que você se sinta bem e possa exercer esse valor no mundo. E se eu tenho essa baixa autoestima, meu valor... Com certeza, a pessoa não se vê como ela é. Existe ser humano perfeito? Não existe ser humano perfeito.
A gente tem qualidades, a gente tem defeitos e a gente tem disfuncionalidades, coisas que não funcionam absolutamente bem. A grande questão é a gente aceitar isso, porque eu vejo que as pessoas que têm baixa autoestima, elas acham que nada é mutável, ou seja, elas são ruins e nada vai mudar aquilo. Ou as pessoas que têm um ego, um narcisismo ou uma coisa inflada, que elas são maravilhosas. Não tem a pessoa que seja tão ruim assim, nem tem a pessoa que seja tão maravilhosa. Então, assim, esse equilíbrio da gente ver com olhos mais reais do que a gente tem de bom, o que a gente não tem de tão bom e o que a gente pode mudar. Esse é o processo, né? Para a gente começar a fazer esse valuation da gente, do que a gente tem. Uma coisa que é muito importante para uma autoestima, quando você falou amigos, respeito, isso ainda depende do outro, a amizade depende do outro. A coisa mais importante para a formação de uma autoestima é a essência da pessoa. É assim, o que aquela pessoa tem na sua índole, tem na sua essência de sentimento e o que a pessoa tem como talentos essenciais. Por exemplo, uma criança nasce, é muito normal que ela já tenha talentos. Tem crianças que nascem com muita facilidade de tocar instrumentos, tem crianças que nascem com muita facilidade de desenhar. E eu noto que muitas vezes os pais bloqueiam isso. Porque aí tem uma moda que a criança nasce, se for hoje, o menino faz futebol, faz luta, a menina faz balé e outra coisa. Espero que isso mude. Então você acaba matando talentos que se manifestavam antes de qualquer coisa. Porque tem sempre os esportes da modinha, como tem várias modinhas. Mas o talento não é uma moda. Aquilo não passa, aquilo é uma essência, aquilo vem com a pessoa. Eu me lembro que uma vez eu atendi um paciente que era Asperger, e ele tinha um talento fabuloso para desenho, mas ele não se relacionava em nada, ele não olhava no olho. E aí a mãe chegou e falou assim, eu ainda falei assim, nossa, ele é genial em desenho. Ela falou, mas eu não quero um filho que desenhe essas porcarias. Ele parecia um Picasso, era uma coisa esquisita, linda, deslumbrante. E ela falou, eu quero que ele se relacione com as pessoas. Eu falei, por quê? Porque eu não posso ser um filho que não se relaciona com as pessoas. E aí eu falei, olha... É o modo dela, né? Eu falei, pode ser que se a gente trabalhar bastante esse lado dele, de socialização, ele vai se socializar, eu acho importante, mas pode ser que diminua um pouco esse talento. E eu me lembro que a gente fez, o menino realmente evoluiu muito nesse contato, ele era muito meigo, e aí ele largou os desenhos, foi uma coisa muito interessante. Ela falou assim, agora ele se relaciona mais ou menos com as pessoas e deixou de ser genial no desenho. Aí ela falou, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou pedir para você ir embora. Porque você não sabe o que você quer para o seu filho e é importante que ele esteja feliz. Se ele está se relacionando com as pessoas e está feliz, ok, ele deixou de desenhar para poder ser feliz. Agora, eu não sei o que você quer. Né? E eu me lembro que eu fui me despedir do menino, eu falei, você não vai mais ver a tia. Ele, por quê? Porque sua mãe é uma pessoa difícil. Ele falou, mas é mesmo, só tenho a certeza que é mesmo. Então, a gente tem que ver, partir do princípio que não existe um cérebro perfeito, não existe uma pessoa que vai ser boa em tudo. Mas a gente identificando desde muito cedo o que a gente faz de uma maneira, o dom, né? Faz um pouquinho diferente das pessoas e tem um prazer e sabe que aquilo é bom. Porque uma criança, por exemplo, quando ela escreve bem, ela sente orgulho daquilo que ela escreve. Quando ela desenha bem, ela tem um certo orgulho daquilo que ela faz. A gente tem que pegar isso e investir nisso. Tem de melhor. De melhor. A autoestima, quando ela é feita em cima dos nossos talentos, em cima da nossa índole, ela é uma construção sólida. Quando não é feita assim, não vai. E você está falando, me trouxe uma das coisas que a gente discute muito no Mentes Inquietas, principalmente falando de TDAH, é que a gente tem uma associação TDAH autoestima baixa, né? E uma das coisas que você bate sempre todo TDAH ele tem que despertar aquilo que é de melhor nele, e ele vai fazer aquilo com muito talento, porque ele cresce. E eu acho que a grande dificuldade da autoestima no TDAH é porque a sociedade, eu não vou colocar nem só os pais, a sociedade, a escola em si, todo o processo dele é porque ele tem que ser igual a todos os outros. E isso faz com que a autoestima dele está sempre baixa, porque os amigos leem muito bem, faz prova porque ele muito fica bem. Sentindo inadequado. Ele se acha sempre diferente. Por exemplo, uma das coisas que o TDAH tem é a criatividade. Eu me lembro que eu era muito criativa, eu escrevia tudo errado, porque eu sou disléxica também, né? Eu tenho TDAH e dislexia. E eu me lembro que meu pai, professor de português, ele pegava a redação e só tinha vermelho.
Aí eu me lembro que a minha mãe pegava e falava assim, interessante, a ideia é bonita, mas você tem que melhorar. Eu me lembro que eu passei o tempo todo na minha cabeça, tipo assim, eu tenho boas ideias, mas não sei executar. Mas não tinha noção que eu tinha TDAH. Quando eu escrevi o meu primeiro livro, que foi uma sugestão de um cara que eu conheci no programa, ele falou assim, você consegue escrever como você fala? Eu falei, não sei, escreve como você fala. Eu falei, mas eu escrevo tudo errado. Isso tem revisor, minha filha. Escreve como você fala. Aí eu lembrei e conectei com a minha mãe, né? Porque assim, a minha mãe em nenhum momento cortava a minha criatividade. Eu me lembro que uma vez eu quis fazer um teatrinho de bonecos. E a minha mãe montou uma casinha, forrou com papel de encapar da turma da Mônica, botou iluminação, e eu rodava aquele teatro e ficava fazendo teatro. Só tinha minha mãe e minha avó para assistir. Ah, mas é ótimo. Mas me criou o hábito do teatro, era uma coisa que... Então, e não inibiu, você não vai ter jeito para isso. Exatamente, exatamente. Então, assim, a autoestima tem muito a ver se a gente tem a sensibilidade de captar o que a pessoa tem de melhor, de captar seus talentos e não atrapalhar, deixar aquilo se desenvolver. Se não puder ajudar, não atrapalha. Em questão de talentos, de dons, eu sempre falo isso, nunca atrapalhe. E você acha que isso tem a ver, assim, essa baixa autoestima, né? E não deixar essa pessoa se potencializar no relacionamento? E aí a gente já teve até gravação que a gente fala sobre medo nos relacionamentos, de repente uma dificuldade, alguma coisa, porque está ligado a essa autoestima. E no trabalho também. Mas você acha que, assim, essa autoestima, ela pode ser tratada, ela pode, na vida adulta, uma pessoa que teve a vida inteira, pessoas que jogavam ela para baixo, que aí a gente traz aquelas novas técnicas que tem hoje, né, terapêuticas muito bacanas, que podem nos ajudar, mas assim, o que você pode ajudar uma pessoa já adulta, que a vida inteira ela foi jogada para baixo? Eu acho que se a gente não consegue conectar a pessoa a essa essência dela, a esse retorno a essa criança que não tinha noção de inadequação, que não tinha esse tipo de visão depreciativa, e a gente trazer essa criança para avisar esse adulto que, olha, eu sobrevivi, só falta agora ser feliz. Eu acho que esse retorno é fundamental. Eu, quando olho para trás, quando eu falo assim, eu nunca pensei que eu ia ser escritora, mas eu adorava escrever. Eu me lembro que eu ia para o escritório do meu pai, tinha uma máquina, Olivetti, aquelas máquinas, e eu brincava de ficar batendo aquilo, eu achava que eu estava escrevendo capítulos de novela. Não tinha nada. Legal. Entendeu? Então, na minha cabeça, aquilo tinha um ritual. E que eu abandonei quando eu descobri disléxica. Eu falei assim, não posso mais escrever porque eu só escrevo errado. Então, assim, e deu tempo de recuperar isso. Quando alguém chegou para mim e falou assim, você tem revisores. Revisor para isso. Né? A essência da escrita que aí você traz maior. Lá a sua mãe, eu trouxe, né? De volta. Aquela coisa e eu vi que eu podia escrever. Tá boa. A essência tá boa. Porque a minha essência não era escrever corretíssimo. A minha essência era escrever aquilo que eu sentia e eu sabia que eu escrevia de uma maneira que as pessoas entendiam. Eu era amorosa para escrever. E até hoje eu recebo muito e-mails de pessoas que leem os livros e falam assim, nossa, você fala como se estivesse na sala da minha casa. E eu lembrava que eu pensava nisso. Quando eu fingia na minha cabeça que eu estava escrevendo um capítulo de novela, era para as pessoas verem, para lerem. Eu nunca pensei em escrever uma coisa para ficar para mim. E realmente, quando a gente pega os seus livros, eles têm um tom amoroso, eles têm uma linguagem... Você não faz livro para médico? Não, eu faço um livro para as pessoas. É um movimento de generosidade. Tipo assim, é o que eu tenho para dizer, do jeitinho que eu posso dizer. Posso estar errada, né? É uma grande superação, né, Bia? É uma grande superação. Eu nunca pensei que eu fosse escrever. Então, hoje, quando eu olho para trás e olho assim, 14 livros, eu falei, gente, eu nunca achei que eu escreveria nenhuma apostila. Eu achei que eu não era capaz de escrever nenhuma apostila. Então, assim, se a gente não resgata esses talentos essenciais, não se constrói autoestima em cima de palavras positivas. Eu sou bom, sou bom, sou bom, sou maravilhoso. Isso não funciona. A única autoestima que é real é aquela que eu invisto nos meus alicerces.
E todo mundo tem um talento, todo mundo tem um dom, vem no DNA. Seja lá quem nos criou, o Criador nos fez com alguma função e algum talento para exercer essa função. E quando você fala isso, eu acho bem interessante que no mundo acadêmico, né, às vezes você vê pessoas com doutorado, pós-doutorado e tal, sabem muito, mas não sabem se colocar. E eu percebi isso até quando eu conheci você, porque eu achava que eu nunca ia conseguir escrever ou falar, né? E quando você me conheceu, você devia ter me assistido em alguma coisa, e você falou assim, fala como você dá palestra, escreve dessa forma. Exatamente. E é isso que eu venho tentando me desenvolver e tenho vindo me desenvolvendo. Quer dizer, teve alguém que veio ali e falou assim, ele tem esse dom, ele pode estar meio... Eu tive uma época que eu recebi uma proposta da ONU, isso tem uns 20 anos atrás, que a ONU tinha e eu participei desse projeto, era uma oficina de talentos. Então, por exemplo, identificava um talento numa criança, dava 200 bolsas no Brasil inteiro. E aí a gente tinha que indicar um talento, fosse do balé, fosse de esporte, fosse de escrita. Não sei se existe esse projeto ainda hoje. Eu tenho maior vontade de fazer esse projeto assim, mais amplo. Eu adoraria ter uma empresa que eu pudesse escolher talentos para investir. Eu acho uma bolsa de valores maravilhosa. É verdade. Porque, assim, além de você ressuscitar a autoestima, você, quando bota dinheiro e capacitação num talento de alguém, aquilo vai dar uma boa coisa.